Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer transporte de requests. O que é transporte de requests? É quando você quer mandar tudo que você está criando ou modificando no ambiente de desenvolvimento para o ambiente de QAS, tá? E depois, quando tiver testado em QAS, você vai querer mandar essa alteração lá para a produção. Então, esse processo de mandar os ajustes, criação de objetos para outro ambiente é o transporte de requests. Esse aqui é o cenário mais comum que vocês vão encontrar nas empresas por aí que tem um SAP. É ter um ambiente de desenvolvimento, onde você vai criar seus programas, customizações, um ambiente QAS, onde você vai fazer os testes para ver se o programa está funcionando antes de mandar para produção. Porque assim, se você mandasse direto para produção e encontrasse um erro, você poderia parar o serviço de alguém, né, o processo de alguém lá. E a gente não quer isso, a gente não quer que a empresa pare porque você está testando alguma coisa. Então, a gente testa no QAS, ele tem dados, ele é uma cópia da produção, né? Com dados recentes. E de tempos em tempos, geralmente o pessoal sincroniza novamente o QAS com dados de produção para ele ser um ambiente mais próximo possível da produção, tá? Então, se o teste funcionar lá, provavelmente o programa, o seu ajuste vai funcionar em produção, tá? E é sempre nesse sentido, tá? Você vai mandar do dev para o QS, do QS para produção. O que é uma request? Pensa numa request como se fosse uma caixa. Quando você quer mandar alguma coisa para outro endereço, você não coloca dentro de uma caixa? Tudo que você coloca dentro dessa caixa são os objetos, tá? Então, que tipo de objetos a gente tem? Programas, telas, status guide, títulos, tabelas, classes. Tem uma série de objetos no SAP, tá? Um para cada finalidade. Então, são esses objetos que você pode mandar para outro ambiente, tá? Então, é isso que você vai colocar dentro da sua request, dentro da sua caixa ali. E aqui, eu coloquei uma imagem de uma request real lá, na transação SC10 ou SC9, SC09. E essa parte aqui que está em volta vermelha é uma request. Então, uma request ela tem um código, né? Que tem um significado, por exemplo, aqui NPL, esse comecinho, é o ID do sistema que você tá. É o ID do sistema que originou essa request, tá? E esse código de request, ele vai se manter a cada transporte. Então, se você mandou ele lá para o QAS, vai ser ainda esse código. Mandou para produção, vai esse código. Então, ele sempre indica o sistema origem daquela request, tá? Aquele K é fixo depois do NPL e depois vem uma numeração. Aqui, ó, 900.090. Então, cada request que você cria, ele vai adicionando um número a esse código, tá? Então, essa aqui é uma request. Ela tem usuário, né? Quem criou a request e uma descrição. Tipos de request. Você tem 4 tipos possíveis de request: de customizing, workbench, transporte de cópia e realocação. Na de customizing é a request que os funcionais vão utilizar. É uma request praticamente de dados, tá? Ou seja, eles customizam alguma coisa lá no dev, por exemplo, cria uma empresa, cria um centro, uma organização de venda, uma opção nova em um campo de uma transação standard. Então, tudo isso gera alguns registros em algumas tabelas específicas, tá? E isso é transportado, é como se fosse transporte de dados mesmo, para outro ambiente. Request de Workbench. Essa é a request que o ABAP vai usar. Então, tudo que você criar, modificar, excluir no ambiente de desenvolvimento, ele vai gerar, vai pedir uma request de Workbench, tá? Transporte de cópias. O transporte de cópias é uma request que você cria no dev, vazia, e você inclui objetos de outras requests, de customizing ou de workbench. E para que serve o transporte de cópia? É para você mandar tudo que você está alterando lá no dev pro QAS, só que sem essa request entrar na fila de produção. Então, se eu transportar uma request de cópia, importei lá no QAS e entrar na fila de produção, ela não vai estar lá. Então, eu não tenho risco de alguém transportar essa request lá para produção. Por quê? Eu só quero testar no QAS, eu não quero mandar ainda para produção. Então, quando você tiver essa situação, você vai sempre criar request de cópia. E você pode criar quantas forem necessárias, tá? Para você testar seu programa até que chegue ao ponto que ele está funcionando perfeitamente. Não encontrou mais nenhum erro, está funcionando conforme especificado. Aí sim, você vai
mandar a request de Workbench ou de Customizing lá para produção, né? Para QS e depois para produção. Realocações. Esse tipo de request, sinceramente, eu nunca precisei criar, nunca vi ninguém criando esse tipo de request. Mas pelo que eu vi na documentação, é para mudança de pacote. Status da request. O status você tem dois possíveis, o modificável e o liberado. O modificável é quando a request foi criada e ela permite que você adicione objetos nela. Então, eu criei um programa, ele pediu uma request, eu criei uma request. Aí eu preciso criar uma tabela, jogo na mesma request. Crio uma estrutura, jogo na mesma request. E assim por diante. Eu vou adicionando objetos. Ela permite você adicionar, ela está modificável. Aí a partir do momento que eu quero transportar essa request, eu já terminei meus ajustes, eu quero mandar para QS e depois para produção. Então eu vou liberar essa request. A partir do momento que você liberou, você fechou aquela request, você não permite que nenhum objeto seja adicionado nela e seja modificado também, você deixou o status dela como liberado, tá? Aí quando ela está liberada, você consegue importar ela lá no QS e depois na produção. E com o status liberado, lá na transação SC09 ou SC10, você pode fazer filtros, tá? Então eu quero todas as requests liberadas desde as últimas 4 semanas, desde as últimas 2 semanas, desde ontem. Então é só para você localizar, tipo, alguma coisa que você transportou, você liberou e quer saber alguma coisa dessa request. É só fazer esse filtro pelo status liberado. O que é uma tarefa? Uma tarefa é uma subdivisão de uma request. Então imagine que você tem uma caixa grande, que é a request, e dentro dessa caixa você tem caixas menores, que são as tarefas. E uma tarefa, ela pode ter três tipos: desenvolvimento barra correção, que seria novos objetos que você está criando nesse ambiente; reparação, você está modificando um objeto que já existe naquele ambiente; e não classificado, que é quando você cria uma request e uma tarefa, só que não tem nenhum objeto dentro da tarefa. Aí ela fica como não classificada, porque o SAP não sabe se você está desenvolvendo ou corrigindo alguma coisa ou reparando. Então não tem como classificar. A partir do momento que você for colocar um objeto, aí você pode modificar o tipo. Ah, isso aqui é uma reparação, isso aqui é um desenvolvimento. Aí você muda ali, tá? E aqui tem um print de um exemplo real, onde você tem a request, e aqui dentro desse box vermelho, você tem a tarefa. Então ela fica dentro da request, tá? E nesse caso, essa tarefa é de desenvolvimento barra correção. E qual que é o objeto que está dentro dela? Zcurso underline versionamento. E aqui você poderia ter mais tarefas, tá? Você pode criar quantas tarefas forem necessárias. E a partir do momento que você libera essa tarefa, e você precisa modificar novamente o objeto, ele vai criar uma nova tarefa, tá? Liberou a tarefa, fechou aquela tarefa, você não pode modificar. Aí ele vai criar outra tarefa, tá? E um detalhe aqui também, se outro usuário querer mexer no mesmo objeto que está sendo modificado por outro, o SAP ele cria uma tarefa para cada usuário, tá? Então vamos supor que outro usuário fosse mexer nesse objeto aqui, ó, zcurso versionamento. O SAP ia criar outra tarefa para o usuário, vamos supor, user 1. Ia aparecer outra tarefa para o user 1 mexendo no zcurso versionamento, tá? E aqui a gente pode perceber também que ele usa a mesma padrão de nome aqui de código da request, né? Então é NPL, que é o ID do sistema, o K é fixo, e esse número aqui, que é a sequência numérica, né? Cada tarefa e request que você cria, ele aumenta um número, né? Então a gente pode ver ali que tinha 900.090, que é a request, e quando criou a tarefa já criou com um número a mais. Se eu fosse criar outra request com outra tarefa, ia ser a 92 a request e a 93 a tarefa, e assim por diante. E como funciona o transporte de requests? Quais transações eu uso? Qual que é o processo que eu tenho que seguir? Então, eu criei aqui um passo a passo para mostrar o que você tem que fazer em cada etapa. Então, vamos lá. Passo 1. Você vai criar ou modificar um objeto. Onde você vai fazer isso? Depende do tipo de objeto. Se for um programa, vai ser na SC38. Se for uma classe, SC24. Se for um objeto do dicionário, um elemento de dados, domínios, estrutura, tudo que tem lá, SC11. E assim por diante. Cada objeto tem uma transação específica.
E quando você for criar esse objeto, ele vai abrir um pop-up automaticamente pedindo para você selecionar a request ou criar uma request ali, tá? Indo para o passo 2, que é criar a request. Então, se você criar nesse pop-up a request ou selecionar, você já fez o passo 2. Só que se você quiser de antemão criar a request, antes mesmo de criar o objeto, você pode. Onde você vai fazer isso? Na transação SC09 ou SC10, tá? Elas são praticamente iguais ali. E depois de criada a request, você vai para o passo 3, que é terminar as modificações. Então, você criou objetos, modificou, está colocando na sua request, na sua tarefa, e terminou de modificar. Agora você quer mandar lá para o QAS. Você vai para o passo 4, que seria liberar as tarefas. Ou a tarefa, né, se for somente uma. Então você vai liberando cada tarefa dentro da request. Não pode esquecer nenhuma, porque você não vai conseguir liberar a request sem liberar as tarefas antes, tá? Então libere todas elas. Onde você vai fazer isso? Na transação SE09 ou SE10, tá? Liberando a tarefa, você vai para o passo 5, que é liberar a request. Onde você faz isso? Também na SE09 ou SE10. Liberando a request, você fechou o pacote, você fechou a caixa ali e quer só mandar para outro ambiente, tá? Onde você faz esse processo de mandar? Lá no passo 6, tá? E lembrando, uma request, ela é na verdade, é um arquivo lá no sistema operacional, tá? Lá dentro do SAP tem uma pasta onde ele armazena arquivos referentes às requests. Então, a partir do momento que você libera a request, ela já fica disponível para ser importada na fila de importação do ambiente destino, tá? No caso ali QAS. Então, a única coisa que você tem que fazer agora é importar essa request, que é feita lá no passo 6. Você vai usar a transação STMS. Quando você entrar lá, ela vai listar algumas filas de importação. Vai ter a fila de importação do produção, fila do QAS e até a fila do dev. Só que aqui no caso, a gente vai importar essa request lá no QAS. Então, até esse momento, essa alteração ainda não está no QAS. Ela só vai ficar disponível, por exemplo, esse programa, essa classe, se você importar a request, tá? Ela ainda não está aplicada no ambiente QAS. Então, selecionando a request lá na transação STMS, você vai importar essa request. Ele vai pedir algumas informações, né? Você pode deixar tudo padrão ali e importar. Importando, dando tudo certo, o status vai ficar como verde, lá sucesso. Agora sim, o que você criou, modificou lá no dev, está no QAS, tá? Agora, se você for importar a request no produção, é mais simples, porque como você já importou lá no QS, ele já disponibilizou também essa request na fila da produção. Então, se você quiser importar na produção, é claro, depois de testar se o que você fez está funcionando, aí você entra na fila de produção lá na STMS e basta importar a request. E se der um erro de transporte no PRD em um dos cenários abaixo? Então, coloquei aqui dois cenários críticos, tá? De propósito, só para exemplificar. Se for no último dia do mês, quando o vendas está tentando bater a meta, ou quando a contabilidade está fazendo o fechamento. É isso que vai acontecer. Imagine que o SAP é esse navio, e você tem que encontrar rapidamente o problema, enquanto na transação ST22 o número de dumps só aumenta. Isso com diversos gerentes te rodeando e talvez até o presidente da empresa. Então vai acontecer isso. Vou até mostrar o GIF aqui. Imagina que você é essa pessoa que está descendo a escada. E o ambiente em volta tá dando pau, dando erro, e um monte de gente reclamando, o telefone tocando. É complicado. Então você tem que resolver os erros, tá? Os erros que estão na STMS. Então, primeira coisa, não se desespere. Apesar da pressão, se for um cenário crítico, você tem que resolver o problema. Respire fundo, coloque a música Unstoppable na sua playlist e bora resolver o problema. Qual que é as principais causas e soluções de erros que acontecem na STMS? Quando ocorre erro de transporte na STMS, a linha da request que deu erro fica com uma bolinha vermelha. Se você dá dois cliques nessa bolinha, ele vai mostrar o log de transporte. No log de transporte, você vai analisar e lá vai falar o que aconteceu. Por exemplo,
O programa 1 não existe. O programa 1 está com erro de sintaxe. Vai falar exatamente o que aconteceu. E pela mensagem você vai saber mais ou menos o que fazer. Item 1. O objeto está com erro de sintaxe. Nesse caso, no próprio log de transporte, vai estar o nome do objeto, que está com erro de sintaxe, e a linha. Então, vamos supor, se for um programa, vá até a C38, edite esse programa, localize a linha com erro e faça a correção. Depois de corrigir, pega essa request e transporta até o produção. Depois de transportar, verifique se o objeto que estava com erro está ativando. Se estiver ativando, o problema já foi resolvido, tá? Agora, ficou uma request lá na fila, né, com erro. Se você quiser tirar esse erro, você tem algumas opções. A primeira é você reimportar a request que deu erro, tá? Só que só tem um detalhe. Se esse objeto que você corrigiu, que estava com erro de sintaxe, tiver na lista da request que está com erro, ele vai sobrescrever a sua correção. Então, essa não é uma alternativa, tá? Se você fizer isso, você vai sobrescrever a correção e o erro vai voltar. Então, o que você pode fazer? Simplesmente excluir a request. Se você não quiser deixar ela na fila, mas não tem problema ela ficar lá, tá? Agora, se esse objeto não está dentro da request que está com erro, você pode reimportar essa request com erro. Aí ela vai ficar com status verde lá, indicando que deu sucesso. Item 2. O objeto depende de outro que não existe no ambiente. Isso acontece quando você, numa request, criou um programa e utiliza uma tabela que está lá no dev, só que essa tabela ela foi criada em outra request, que ainda não foi transportada para produção. Então, se você transportar o seu programa sem a tabela, vai dar um erro na hora do transporte, porque a tabela não existe na produção. Nesse caso, você tem que transportar a tabela primeiro e depois transportar a sua request, tá? É o mesmo esquema daí do item 1. Se a request já está com erro lá na fila do produção, você primeiro corrige o problema, né, mandando o objeto que falta, e depois pode reimportar a request. Assim ela vai mudar o status de erro para sucesso. Item 3. O objeto depende de outro que está com erro também. Então, esse cenário é o seguinte, você tem um programa que está chamando uma função, e você só mexeu no programa, então você transportou o programa. Só que essa função já está na produção com erro. Vamos supor que ela está com erro de sintaxe. Quando você transportar, o SAP vai tentar ativar o seu objeto, só que ele verifica, né, a função, e como ela está com erro, pode dar erro no transporte. Então, nesse caso, você tem que olhar lá no log de transporte para ver qual é o objeto que está com erro, fazer a correção lá no dev e transportar somente esse objeto, tá? Item 4. Transporte de requests na ordem errada. Então, muitas vezes em projetos grandes, é decidido que será criado uma request para dicionário, por exemplo, tabelas, elementos de dados, esse tipo de coisa, e uma request para o programa. Então, se você transportar a request do programa antes da request do dicionário, lá em produção vai dar erro, porque não existe esses objetos lá, tá? Então, nesse caso, transporte na ordem que um objeto não dependa do outro, tá? Por exemplo, o dicionário, ela pode ser transportada porque ele não usa nenhum outro objeto que não tenha no produção. Então, o transporte é do dicionário, deu certo, agora transporte é do programa. Item 5. Ambientes diferentes entre o dev, QAS e produção. Quando uma empresa implanta o SAP, os três ambientes estão com o mesmo código. E conforme você vai criando programas, modificando, aplicando notas, você vai atualizando o dev, transporta essas alterações para o QAS e transporta depois para o PRD. Então, os três ambientes eles vão se sincronizando conforme vai passando o tempo. Só que, qual que é o problema? Algumas empresas acabam modificando os objetos direto no ambiente, sem fazer transporte. Por exemplo, vai lá na produção, edita o programa direto lá. Essa não é o procedimento correto. Isso se chama abrir o client, tá? No procedimento correto, você tenta modificar um objeto lá no QAS ou no produção, você não consegue, tá? Mas por diversos motivos, eles acabam abrindo o client para modificar direto lá, tá? Então, se acontecer isso, o certo é você comparar o objeto que você está mandando lá do dev com o objeto que está na produção. Por quê? Se mexeram direto no objeto da produção,
se você mandar o seu objeto lá do dev, você vai sobrescrever o que fizeram lá. Então, se algum desavisado modificar e sem comparar a versão, ele vai sobrescrever e vão começar a reclamar que o programa não está mais funcionando como estava funcionando antes. Tá? Então, esse é o risco de deixar o cliente aberto no ambiente QS ou produção. O procedimento correto é fazer no dev, mandar para QS e mandar para produção. Tem uma exceção que alguns objetos, algumas coisas, não são transportáveis. Aí, nesse caso, ok. Você tem que fazer essa modificação direto no ambiente. Mas, na maioria dos casos, você faz no dev, transporta para QS e transporta para produção. Item 6. Versão de componente incorreta entre ambientes. Algumas vezes, quando a empresa faz upgrade ou alguma atualização, o componente daquele objeto fica diferente. No dev ele está um componente, no QAS está em outro. Ou em QAS está em um componente e o produção está em outro. Então, nesses casos, quando você for transportar esse objeto, vai dar um erro de transporte, tá? Falando que o componente é inválido, é incorreto. Quando você vai transportar, lá na STMS, abre um pop-up antes de fazer o processo de fato. Nesse pop-up tem a última abinha, tem vários flags, tá? Um deles você marca para ignorar a versão do componente. Então ele vai transportar mesmo com a versão diferente, tá? Isso, na maioria dos casos, já resolve o problema. Só que se isso for um problema constante, é melhor conversar com o Basis para saber o que está acontecendo, porque os ambientes estão com componentes diferentes, tá? 7. Transportar requests de outros usuários. Geralmente, quem cria a request e faz as modificações dos programas é quem transporta essa request lá para os ambientes, para o QS produção. Agora, se você está transportando uma request que não é sua, tome cuidado, né? Verifique o que está sendo alterado para você evitar problemas de transporte. Porque né, se você não sabe o que fizeram, então dê uma olhada na request, dê uma olhada nos objetos. Se precisar, se for alguma coisa crítica, que pode parar alguma transação importante, compare a versão do dev com produção para saber se não vai dar nenhum problema, tá? Item 8. Transportar requests gigantes. Se você estiver participando de um projeto de migração, upgrade ou aplicando uma série de notas, geralmente isso gera uma request com muitos objetos, por exemplo, 5.000 objetos. E você não vai entrar em cada objeto para saber o que foi modificado, principalmente se o código for standard, porque eles mexem em muitas coisas. Então, nesses casos, faça o transporte num horário que ninguém esteja trabalhando no sistema, fora do horário comercial. De preferência, fim de semana, que você pode usar, sei lá, sexta, sábado, domingo, para trabalhar em cima dos possíveis problemas. Geralmente, os projetos já funcionam assim, tá? A virada de chave é feita no fim de semana, mas se te pedirem para fazer esse transporte no meio do dia, já alerte que esse tipo de problema pode acontecer. Porque importar essa request grande lá no QAS e dar certo, não é garantia que ela vai dar certo na produção. E para fechar esse assunto, conforme você for transportando objetos, você vai entendendo melhor como funciona e quando vai dar erro ou não, tá? Você acaba ganhando essa experiência, assim, esse sentido. Então, quando você achar que vai dar algum erro, mesmo que deu certo no QS, não significa que vai dar certo em produção. Se for uma coisa muito sensível, vamos supor, uma exit na VA01, que é a parte de criação de ordem de venda, e a empresa faz muita venda. Não faça isso em horário comercial, faça isso depois do horário, tá? E evite agendar o transporte de request. Por quê? Já aconteceu direto, você agenda para transportar request às 19 horas da noite. O pessoal foi embora, só que começa a entrar pedido do site, por exemplo. Você tem um marketplace, um e-commerce, e fica um job lá criando ordem de venda, uma atrás da outra. Se você mandar transportar às 19 horas, e tem gente comprando lá no seu e-commerce, vai tentar criar ordem de venda, se tiver algum erro, né? Vai tentar criar a ordem de venda e vai começar a dar dump. Quando você chegar no outro dia, todos os pedidos do e-commerce vai estar parado, você vai estar com, sei lá, 2.000 dumps na ST22 e vai ter muita reclamação. Então, nesses casos, é melhor você ficar esperando o pessoal ir embora, você fazer
o transporte manual e acompanhar se deu certo. Além de dar certo o transporte, verificar se o processo não foi afetado, ou seja, se continuou criando ordem de venda após o horário que você importou a request, tá? Isso é muito importante. Não confie apenas se deu certo lá na STMS, porque às vezes dá certo o transporte, não deu nenhum erro de sintaxe, nada. Só que dá um erro em tempo de execução. Então, isso você não vai conseguir pegar no STMS. Você vai pegar somente quando alguém passar naquele ponto do código. Algum programa, alguma função, etc, tá? Então, sempre que você for fazer algum transporte crítico, faça manual, acompanhe e verifique se depois do transporte o processo continuou funcionando. Transporte na prática. Agora a gente vai ver um exemplo de como fazer o transporte no ambiente SAP mesmo. O que a gente vai fazer lá? Criar uma request de workbench, a request que o ABAP cria, liberar essa request e as tarefas também, e importar essa request no ambiente de destino. Tá? Então vai ser criar a request no ambiente dev e importá-la no QAS. Agora a gente vai criar um programa para a gente ver como funciona o transporte na prática. Estou aqui na SC38, o programa vai ser o Z-test_1. Vou criar, dar um título aqui teste, tipo programa executável. Vou jogar no pacote Z001 e vou criar uma nova request, tá? Request criada, vou selecionar a request que eu acabei de criar. Pronto. Aqui está o report. Eu não vou fazer nada aqui nesse report, tá? Porque a gente só vai transportar esse objeto. Esse é o objetivo. Vou salvar, ativar. Agora a gente tem que ir lá na EC09 ou EC10. Então vamos lá. Aqui eu vou selecionar somente ordens de workbench. E aqui eu tenho minha request com o programa dentro. Agora o que a gente tem que fazer? Liberar todas as tarefas da request. Agora eu vou liberar a request. Para liberar é só apertar F9 ou clicar nesse caminhão. Aguarde o processamento. Vai atualizando aqui até que todas as etapas aqui fiquem encerrado com êxito, tá? Se der algum erro aqui, pode ser que você esqueceu de ativar algum objeto, aí dá uma olhada no que aparece na mensagem, tá? Depois de liberar a tarefa ou as tarefas e liberar a request, você tem que ir lá na STMS da fila de destino, no caso aqui eu estou no dev e vou lá na fila do QAS, para importar essa request. Qual que é a transação? STMS. Clica aqui nesse caminhão. Inicialmente é só clicar aqui mesmo. Aqui ele mostra a fila de transporte, tá? De cada ambiente. Eu tenho a fila de produção, dev e QAS. A gente quer importar essa request lá no QAS. Entrando, você atualiza a fila. E vai aparecer a sua request. Marque a request, né? Você pode clicar aqui na request, ele fica marcado. E você clica nesse caminhão que tem o bagageiro aqui, não está completamente preenchido. Tem dois aqui, ó. Esse aqui vai importar todas as requests da fila. A gente não quer isso. A gente quer importar somente a request que a gente selecionou aqui. Então clique nesse caminhão. Aqui, esse pop-up ele te dá algumas opções se você quer importar essa request agora, imediatamente, ou se quer agendar. Tem também após um evento específico, tá? Na aba execução, tem síncrono e assíncrono. Sempre deixe assíncrono. E na última aba, opções, você tem algumas opções aqui que você pode marcar dependendo da necessidade, né? Na maioria dos casos, você não vai mexer nada aqui. A não ser marcar esse último flag, esse flag aqui, ó, manter a ordem de transporte em fila para outras importações. Se você quiser manter a request na fila para importar mais tarde, tá? Caso dê algum erro, alguma coisa assim. Se você não marcar também não vai ter problema. Então dê um OK. Sim. Ele vai pedir os dados do ambiente destino, do QAS.
você coloca os dados. Pronto, inseriu os dados, só dá um Enter. Aqui, ó, no cantinho, ele está no status com um caminhão, indicando que a importação está em processamento. Vai atualizando, ele deu aqui um aviso, né, normal. E aqui, nesse RC, indica se deu certo ou se deu errado, né. Então, como está verde, está ok. Né? Se tivesse dado algum erro na importação da request, ia ficar vermelho, uma bolinha aqui. Você dá 2 cliques e vê o log de transporte para ver o que aconteceu. E aqui então a gente importou a request do dev, feita lá no dev, no QAS. Se eu quisesse agora fazer o meu teste aqui no QAS e já importar essa request em produção, basta eu voltar uma tela, entrar na fila de produção, atualizar a fila e lá vai estar a request para ser importada lá também. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, pratique e até mais.